Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Eu sou Adriana Perrone e vou te acompanhar neste episódio. O porta-voz do governo iraniano, Nasser Kanani, disse que o Irã tem o direito de punir o agressor. A declaração foi interpretada como uma confirmação do país e de aliados de que haverá um ataque contra Israel em resposta às mortes de líderes terroristas na semana passada. A guerra entre Israel e Hamas completou 300 dias no dia 1º de agosto, sem previsão de um fim para o conflito. Israel está em alerta máximo para um ataque que pode acontecer a qualquer momento. A morte de Ismail Haniyeh, líder político do Hamas no Irã, elevou as tensões no Oriente Médio e aumentou o risco de uma escalada ainda maior no confronto. Quais são as consequências dessas ameaças para a estabilidade regional no Oriente Médio? De que maneira a comunidade internacional está reagindo às declarações? Quais são os pontos que ainda separam Israel e Hamas nas negociações por cessar-fogo? O JR 15 Minutos de hoje discute os riscos do conflito com Alexandre Bandeira, cientista político e professor de marketing político da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Seja muito bem-vindo, professor. Satisfação, prazer estar aqui. Lógico que o assunto é muito árduo, né? Nós estamos tratando aí de um conflito não só político, mas bélico também, mas é importante para esclarecer não só a audiência, mas a comunidade brasileira também. E quem me acompanha nessa conversa é o Fábio Menegatti, repórter do Jornal da Record. Fábio, um prazer ter você aqui comigo. A morte do líder político do Hamas pode aumentar aí os conflitos no Oriente Médio, né? Olá, Adriana. Olá, professor. O prazer é todo meu estar aqui mais uma vez. Pois é, o Irã prometeu vingança, depois do assassinato de líderes ligados a grupos terroristas. E antes de mais nada, já me chama a atenção essa palavra, vingança e não necessariamente justiça. Mas vamos lá, o porta-voz do governo iraniano disse que o país tinha o direito de punir o agressor. Essa declaração foi interpretada como uma confirmação de que o país fará um ataque contra Israel. Agora, em meio às ameaças, a população israelense está em total alerta, mais uma vez. E as forças de defesa do país lançaram um novo sistema que avisa sobre possíveis ataques em larga escala. A ferramenta, para a gente ter uma ideia, usa torres de celulares para identificar a posição dos cidadãos. E, dessa forma, envia mensagens para os aparelhos que estão na região da ofensiva. Em caso de perigo, um recado vai aparecer e um som vai tocar. Agora, professor Alexandre, a possibilidade de uma intervenção direta do Irã no conflito entre Israel e o Hamas é cada vez mais real mesmo. O senhor acha que esse apoio, de certa forma, surpreende, pensando no Irã? E pensando do Irã, sim, porque até então o Irã tem um comportamento dentro do Oriente Médio que é um não enfrentamento direto, não na participação da primeira pessoa. O Irã ele tem por premissa, dentro dessa questão do diálogo bélico do Oriente Médio, participar através de organizações político-militares que são subestabelecidos em outros territórios que não o território iraniano. Então, essa declaração feita para o Irã neste momento traz a novidade do enfrentamento direto do Irã a Israel, e aí sim nós veremos um capítulo diferente do comportamento do Irã dentro dessa dinâmica que tem o Oriente Médio, que é um país de Israel cercado de conflito por todas as fronteiras, o que mexe com o mundo globalizado e os parceiros internacionais. Agora, professor, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, o diplomata iraniano Nasser Kanani, disse que o país não pretende aí aumentar as tensões regionais, só que acredita que precisa punir Israel para evitar mais instabilidade. Quais são os efeitos dessas ameaças, professor? Em se tratando de Oriente Médio, vou pegar um exemplo, ela é muito diferente, de repente, de América Latina. Na hora que nós ouvimos Maduro falar sobre banho de sangue, existe, de fato, uma desconfiança de que ele não venha a aplicar uma política de selvageria contra a própria população, ou então agentes externos também. Mas em se tratando de Oriente Médio, as declarações elas costumam ser procedidas do cumprimento das afirmativas, né? O perigo agora que nós estamos assistindo é saber qual é a dimensão
o impacto e o peso, não só desse posicionamento que o Irã vai tomar dentro da geopolítica, dentro desse cenário do Oriente Médio, mas a preocupação é da escalada, né? Nós vamos completar agora em outubro, 7, 8 de outubro, aquele ataque do Hamas, e como muito bem dito, até esse presente momento, sem nenhuma perspectiva de solução para o conflito. Então, a tendência também é de que, em havendo um novo fronte direcionado ao Irã, que tem potencial e está muito próximo do desenvolvimento, da manipulação de uma possível bomba atômica, é que a resposta de Israel só vem, a bem da verdade, trazer mais conflito em cima de conflito, sem nenhuma perspectiva diplomática ou política de acordo entre as nações que estão envolvidas dentro dessa região. Professor, nós vimos, Ismail Haniyeh morreu numa explosão em Teherã no final de julho. Ele era considerado líder do braço político do grupo terrorista Hamas. Agora, como essa morte influencia a dinâmica aí do conflito? Pode comprometer, ou certamente compromete aí as negociações para um cessar-fogo, na sua opinião? Eu acho que compromete porque nós, o mundo mais ocidental, enxergamos essas organizações político-militares, aí vamos colocar o Hamas, nós vamos colocar o Hezbollah e até mesmo o Fatah e outros grupos menores, como considerados grupos até mesmo terroristas, já devidamente alcunhado como grupos terroristas. Mas, para a população local, aquela região da Jordânia, onde há o conflito da criação do Estado da Palestina, o Hamas ele é visto como uma parte importante da engrenagem de governo, né? Nós estamos acostumados a ver o governo central nas Américas, onde você tem a administração central que governa o país. Não necessariamente isso ocorre na mesma proporção e da mesma maneira como no mundo médio oriental. Então, a população que está lá vivendo na pele esse conflito, assistindo às 24 horas dessa questão e às vezes sendo atores dessas engrenagens, eles têm uma visão um pouco diferenciada, o que dá uma certa sustentação no tecido social destas nações para uma presença e uma atividade efetiva desses organismos. E de que maneira a comunidade internacional está reagindo às declarações do Irã sobre Israel, sobre essa vingança, professor? Até o momento, com muita cautela, e isso é a premissa que precisa, de cautela para que esse caldeirão não transborde de uma certa maneira a fazer com que esse conflito transborde além do Oriente Médio. Nós temos que lembrar que Israel é parceiro de primeira grandeza dos Estados Unidos, né? Uma nação que está passando justamente nesse ano por um pleito eleitoral. Nós temos aí 2024, um ano marcado por eleições em diversas outras nações, na Índia, Rússia e outros tantos países que têm interesses comerciais, que têm alianças dentro do Oriente Médio, o que torna esse epicentro muito preocupante do ponto de vista de que as tensões se alastrando de tal maneira possam propagar ondas dentro das relações diplomáticas entre os países que não pertencem ao Oriente Médio, mas que têm fortes relações com esses países que lá estão. Professor, eu passei praticamente o mês de janeiro inteiro em Israel, justamente fazendo a cobertura da guerra. E não foram poucas as vezes que eu vi os ataques do Hezbollah, ali do sul do Líbano para o norte de Israel. Vi também o aumento da escalada de violência por parte dos Houthis do Iêmen, também para tensionar mais a região. Tudo isso, é claro, além do problema imenso com os terroristas do Hamas. Eu gostaria de perguntar o seguinte: desde lá de janeiro que eu vim acompanhando, e lá em Israel mesmo, falávamos da possibilidade de que essa guerra se transformasse num conflito generalizado. E desde então nunca mais se parou de falar disso. O senhor acredita que essa escalada de fato possa estar aumentando? Existe? Ou na verdade acaba sendo como se fosse um jogo de xadrez, uma estratégia, que na verdade não vai sair muito desse script,
mas é bom que se fale que possa sair. Nós tivemos a Europa como palco das duas grandes guerras mundiais e já observamos algumas declarações que, em havendo um grande conflito generalizado, como você coloca, Fábio, provavelmente essa região seria justamente o do Oriente Médio, né? Então, é uma preocupação grande que o mundo tem hoje com relação ao Oriente Médio, e porque é justamente isso, né? Não é também um conflito que se iniciou em 2023 com o ataque do Hamas. Ou seja, existe uma cultura imbricada dentro do tecido social do Oriente Médio, onde o conflito faz parte do processo da vivência, da diplomacia. Em democracias, nós temos a palavra e a política como as grandes armas para a resolução de conflitos. É um pouco diferente no Oriente Médio, já que o assunto conflito e armamentismo e guerra e disputa, eles também compõem esse ingrediente, né? Não se faz política no Oriente Médio sem você ter por trás uma relação de proteção ou de ataque ao seu vizinho com o qual você está negociando diplomaticamente. Como é que nós podemos entender melhor o papel dos aliados regionais e internacionais? E aí eu já destaco também a figura de dois países, Catar e Arábia Saudita. A Arábia Saudita que vem tentando ter um protagonismo maior nessa esfera, né? Sim, a Arábia Saudita e Irã são países territorialmente, populacionalmente muito parecidos. E os dois disputam dentro dessa localidade, sem dúvida nenhuma, um protagonismo, né? Até então, depois de 80, logicamente, de 1980, 79 e 80, no Irã, com a troca de regime, onde nós tivemos aí os ayatolás assumindo o poder e fechando aí sim o diálogo para os Estados Unidos e para o mundo ocidental. Ao contrário, nós tivemos uma Arábia tentando aí estabelecer maiores relações com outros países, o que, de uma certa forma, a partir do ataque do Hamas em outubro do ano passado, teve uma certa retração também. Em se tratando de Estados Unidos e Israel, nós temos uma presença muito grande da comunidade judaica dentro dos Estados Unidos também, dentro de instituições, dentro de organismos. Então, a comunidade judaica israelita, ela se manifesta, ela trabalha, ela é presente dentro da política norte-americana, dentro do tecido social norte-americano, dentro das instituições americanas, o que dá para ela não só uma relação governamental, mas uma relação até mesmo de trazer para perto de Israel esse importante aliado, que é um aliado, sem dúvida nenhuma, com capacidade bélica, a maior capacidade bélica hoje no mundo, né? Agora, professor, há algum impacto ou qual o impacto para a imagem do Brasil perante outros países da presença do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, na posse do presidente eleito do Irã, onde a gente viu também estavam os chefes dos principais grupos terroristas da região? Bom, é mais um problema para o governo Lula resolver dentro dessa perspectiva de voltar a ser um grande ator no cenário internacional, né? Ele já está com um problema grande, o vizinho aqui na Venezuela, a relação das eleições de Maduro e, logicamente, a vida de quem quer ser liderança mundial abarca também outros benefícios, mas também outros ataques. E, dessa forma, é mais um problema que o presidente vai ter no reestabelecimento de conexões que foram deixadas no governo anterior com a região, com nações dessa região, e que dentro desse processo coloca aí, no meio da disputa, o Brasil como não só não tanto como um interlocutor, mas do ponto de vista do desgaste interno de Lula dentro do cenário internacional, um ponto muito importante, principalmente para a política interna do Brasil. Muito bem, o JR 15 Minutos termina aqui. Eu agradeço a participação de Alexandre Bandeira, que é cientista político e professor de marketing político da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Muito obrigado, professor. Eu só tenho a agradecer, é uma satisfação, é um papo importante esse, para que a gente possa esclarecer, principalmente para a nossa
comunidade brasileira, né, esses conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio e como isso, de uma certa forma, pode chegar até nós. Eu agradeço muito também a participação do meu colega Fábio Menegatti, repórter do Jornal da Record. Obrigada, Fábio. Para mim foi uma honra, gosto muito de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Valeu, professor. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio.